Olá, bem-vindos a mais uma aula do canal Educação em Ciências Médicas. Eu sou Cláudia Biguetti e essa é a nossa segunda aula sobre a apoptose, um dos conceitos mais importantes dentro da patologia. Continuando a nossa aula de patologia sobre a apoptose, nessa aula nós vamos abordar os mecanismos celulares e moleculares que estão envolvidos nesse processo. Como nós dissemos na aula anterior, a apoptose é um processo fisiológico, um fenômeno normal. Às vezes pode ser patológico, mas na maior parte das vezes é fisiológico, de modo que diariamente as nossas células estão entrando em apoptose. A apoptose, então, é um processo muito rápido, que não deixa vestígios e é chamada de morte silenciosa porque não gera inflamação. Então, já é de se esperar que seja um fenômeno normal. E como a célula ativa esse programa de suicídio? As enzimas que são responsáveis pela ativação desse programa de suicídio são denominadas caspases. No interior das células, as caspases normalmente estão inativas e nós temos um equilíbrio, de modo que algum componente externo ou mesmo interno na célula vai ativar essas caspases, desencadeando a apoptose. Então, esse programa de suicídio é estritamente regulado e controlado pelas células, bem como pelo ambiente externo. Então, após a ativação das caspases, nós vamos ver algumas alterações celulares, como a célula inicialmente vai se desprender da matriz extracelular e começa a encolher. Isso porque as caspases degradam o citoesqueleto e a célula começa a perder o seu volume, condensar o citoplasma e também compactar algumas de suas organelas. Então, com a perda do citoesqueleto, começa a ocorrer essa retração celular. Uma outra alteração é a degradação de muitas proteínas que são essenciais para a sobrevivência e para o metabolismo celular. Por isso que a célula começa a encolher e formar essas bolhas na sua membrana, bem como ocorre a condensação dessas organelas citoplasmáticas. Após a ativação das caspases, também ocorre a ativação em sequência de diversas enzimas que são responsáveis por quebrar o DNA. Essas DNases, na verdade, quebram o DNA em porções características, em 180 pares de bases. Essas porções características são denominadas de nucleossomos e essa quebra é típica da apoptose. É uma maneira de diferenciar também a apoptose de outros tipos de morte celular, como por exemplo a necrose, que será um assunto de uma próxima aula. Então, uma outra característica celular interna é a condensação da cromatina e a quebra do núcleo celular do DNA em nucleossomos, que são fragmentos de aproximadamente 180 pares de bases. Posteriormente, essa cromatina começa a ficar organizada perifericamente na membrana da célula e a célula começa a se fragmentar em corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos são então rapidamente reconhecidos e fagocitados por macrófagos. Mas aí vem uma pergunta: como os macrófagos reconhecem esses corpos apoptóticos? Para entender isso, nós temos que entender como a nossa membrana lipídica está organizada. As nossas células normais, saudáveis, têm uma bicamada lipídica em que um tipo de fosfolipídio, a fosfatidilcerina, fica organizada no folheto interno dessa membrana lipídica. Quando a célula entra em apoptose, a fosfatidilcerina passa a ficar exposta no meio externo dessa membrana lipídica e os nossos macrófagos reconhecem a fosfatidilcerina nesse folheto externo como um sinal para fagocitar aqueles corpos apoptóticos. Esse, então, é o mecanismo de reconhecimento dos corpos apoptóticos pelos macrófagos. Entretanto, não há o extravasamento do conteúdo da célula para o meio extracelular e por isso nós não teremos o processo inflamatório, diferente do que ocorre em outros tipos de morte celular. Bem, como nós vimos, o evento fundamental para que ocorra então a apoptose é a ativação das caspases.
Então, dentro das nossas células, nós temos um equilíbrio fino entre proteínas pró-apoptóticas e proteínas anti-apoptóticas. A perda desse equilíbrio vai determinar o destino da célula, se ela vai entrar ou não em apoptose. E nós temos duas vias distintas que convergem para a ativação das caspases. São as chamadas via mitocondrial e a via do receptor de morte. A via mitocondrial é a responsável pela maior parte das apoptoses, enquanto a via do receptor de morte é uma via mais específica do nosso sistema imunológico. Então, os mecanismos capazes de ativar essas vias nós vamos discutir na nossa próxima aula. Só citando esses mecanismos, para a via mitocondrial nós teremos a privação de fatores de crescimento, a exposição a agentes que danificam o DNA e também proteínas mal dobradas. Então, uma quantidade inaceitável de proteínas mal dobradas no interior da célula também vão ativar a via mitocondrial. Para a via do receptor de morte, nós teremos a eliminação de linfócitos autorreativos, como resultado da ativação dessa via, e também a apoptose mediada por linfócito T citotóxico, ou seja, quando o linfócito T citotóxico encontra uma célula infectada, ele induz essa célula à apoptose via o receptor de morte. Mas os mecanismos moleculares subjacentes a essas duas vias nós vamos discutir na próxima aula. Então eu espero você e até lá!